boletins. Leiamos Filipenses 3, de 12 a 14, todos juntos, como consta no nosso boletim. Todos apostos, podemos começar? Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 12 e 14. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Um dos dias dos 74 anos que esta igreja existe e presenciou e executou a Tua obra através destes anos. Te agradecemos por tudo que tens feito através dela durante estes anos. Obrigado, Senhor, pelos membros que por aqui passaram, pelos pastores, pelos diáconos, pelos professores da escola dominical, pelo grande número de irmãos que daqui saíram para campos missionários, para ministérios diferentes, mas que aqui aprenderam a Te cultuar, respeitar o Teu nome, glorificar o Teu santo e bendito nome. Nós Te agradecemos, Senhor, e pedimos que nos faças dignos de continuar esta obra. Dá-nos a capacitação que precisamos para exercer o nosso ministério com temor e cuidado na Tua presença. Abençoa este culto, Senhor, que hoje nós Te prestamos. Que o Teu Santo Espírito possa estar permeando todas as nossas leituras, os cânticos e também a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa nos comandar para a Tua honra e para a Tua glória. Por isso nós oramos desde já agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Teremos um momento de louvor agora e eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, se cumprimentassem, aqueles que ainda não cumprimentaram o irmão que está ao seu lado, no banco da frente, no banco de trás. Vamos exercitar o grande amor que nos une para que a Igreja Batista Ebenezer seja sempre pujante, abençoada e abençoadora. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos continuar nesse ritmo de alegria, louvando ao nosso Senhor, que é o único merecedor do nosso louvor. E essa música fala: Senhor, te quero ouvir a Tua voz. Que nós possamos ouvir a voz de Deus nessa manhã, através das músicas cantadas, que a gente possa ouvir a voz de Deus através do nosso pregador dessa manhã. Vamos abrir o nosso coração e entregar a vida a Cristo. Amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio do
Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, né? E essa música que a gente escolheu, Senhor Te Quero, fala: prosseguindo para o alvo, eu vou a coroa conquistar. E o versículo que o irmão Paulo leu nessa manhã fala realmente disso, né? Prosseguindo para o alvo. E quando a gente escolheu essa música, a gente não tinha nenhum boletim. Mas Deus é perfeito, Ele faz todas as coisas perfeitas, né? E vamos continuar louvando o nosso Deus. Te dou o meu coração. Vamos fazer uma entrega realmente nessa manhã. Que esse hino seja um hino que a gente possa estar orando mesmo, deixando Deus falar aos nossos corações. Os irmãos podem sentar. Quando a gente diz, opera o teu querer, é uma confiança que nós temos de que realmente a vontade de Deus é a melhor para as nossas vidas. Que esperar no Senhor é algo agradável, ainda que às vezes difícil.
mas a gente tem a certeza de que vamos chegar onde realmente faz bem para as nossas vidas, onde é o melhor para nós, um lugar seguro, um lugar bom, certo, ainda que os tempos sejam difíceis, mas vale a pena. Eu quero orar ao Senhor junto com você nesta manhã, para colocar a nossa confiança no Senhor mais uma vez, dizer para Ele, então, que a vontade dEle é o melhor. Vamos dizer, opera o teu querer, mais uma vez. Feche seus olhos, apresente-se ao Senhor nesta manhã, coloque-se à disposição dEle para ser servo do Senhor, para abençoar vidas. Coloque-se diante de Deus, para que Ele cuide de você, para que Ele transforme a sua vida, para que Ele direcione caminhos de ser a igreja de Cristo, de fazer a vontade de Deus, caminhos que tragam cura, restauração. Às vezes aquilo que a gente tem passado nas nossas lutas e dificuldades são justamente ajustes que Deus está fazendo conosco, maneiras de ouvirmos, maneiras de aprendermos, às vezes de preparar-nos para aquilo que Ele tem para nós. É muito bom que estejamos na presença dEle, entregues, dizendo a Ele, para que o querer dEle seja colocado nas nossas vidas. Senhor Deus, acolhe as nossas orações neste momento, ó Deus, com o Teu grande amor sobre nós. Entendemos que às vezes as coisas não estão como nós gostaríamos, que a nossa vida às vezes caminha um pouco diferente. Entendemos que algumas lutas nós não conseguimos enxergar onde estão as vitórias. Entendemos que às vezes há traumas que ficaram registrados nas nossas vidas, mas todas estas coisas queremos apresentar ao Senhor como limites, como apenas maneiras de continuarmos dependendo de Ti, de buscarmos verdadeiramente a Tua vontade. Que o Senhor acalme os nossos corações nas lutas que passamos, mas continue o Senhor a se mostrar um Deus presente, um Deus que caminha conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. E que andando com o Senhor, e não parados, prostrados, desanimados, mas andando com o Senhor, caminhando e prosseguindo, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor continue conosco a escrever a história desta igreja e a história do Senhor nas nossas vidas. Continue o Senhor sendo o restaurador de cada um de nós, trazendo perdão para os nossos pecados, trazendo alívio para as almas cansadas, mas também trazendo a Tua palavra no nosso coração para nos dirigir, para nos orientar. E não nos permita andarmos vagando, apenas experimentando e esperando dias melhores, mas permita-nos, ó Deus, conseguirmos olhar para o Senhor e amar o Senhor de uma maneira que estejamos entregues a Ti de verdade, para que andemos nessas orientações, que assim sejamos abençoados, que estejamos debaixo das Tuas mãos, sejamos alcançados pelo Teu amor e pelas Tuas misericórdias, e que sejamos abençoadores. Nas lutas que os irmãos têm passado, seja o Senhor aquele que os acompanha, os garante a vitória, que consola os corações. Apresento mais uma vez ao Senhor a vida da Priscila, pedindo que o Teu amor, a Deus, seja pleno no seu coração. Que nesses dias difíceis, onde ela precisa aprender a viver sem o seu filho agora, que ela possa firmar-se no Senhor e ela possa receber a ajuda dos irmãos e dos familiares, como ajuda que vem do Senhor. Lá esteja o seu consolo e que uma nova alegria eterna brote lá no seu coração, ó Deus. Assim para os outros irmãos que também têm esperado em Ti, na recuperação da sua saúde, nos tratamentos, nas cirurgias que vão fazer. Lembro do Reinaldo, lembro do Gerson, lembro de tantas vidas, ó Deus, que continuam esperando no Senhor. Que o Teu amor alcance todas estas vidas, estejam fortalecidos. E que a história, então, do Senhor nesta igreja continue a ser escrita como um Deus que ama, um Deus que governa, um Deus que é justo, mas é um Deus cheio de misericórdias. E que estejamos aptos, ó Deus,
para servir ao Senhor, para servir os irmãos. Estejamos preparados para pregar o Evangelho e andemos na aprovação do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nisso. Alcança os teus servos, cuida da tua igreja e recebe honra e glória que oferecemos a ti, porque o Senhor tem sido um Deus presente e amoroso em todas as nossas vidas. Recebe-nos nesta manhã, nesta devoção, nesse culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu quero aproveitar aqui e dar um recadinho rápido, porque a gente vai despedir da irmã Sandra, que vai morar lá em Tocantins. Ela vai mudar-se para lá. E nós estamos fazendo não sei se é bem uma surpresa, né? Íamos fazer hoje de manhã, mas ela virá só à noite. Ela está preparando lá a sua mudança. Então à noite vamos fazer uma oração pela vida dela e vamos fazer uma celebração com a MCA, né? Então as irmãs que quiserem trazer uma lembrancinha, a Adriana está chamando de chuva de lembrancinhas. Então traga uma lembrancinha, um cartãozinho, o seu nome, à noite para a gente entregar para ela. Você pode deixar já com a irmã Dalva, se quiser. E depois à noite vamos fazer essa entrega de todas essas lembrancinhas para ela. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida dela e abençoá-la nessa nova fase da sua vida lá em Tocantins. Tá bom? Então à noite nos encontramos nessa celebração, nessa homenagem que faremos para ela. Obrigado. Durante 74 anos e alguns dias, a Igreja Batista Ebenezer funciona às custas da dedicação e da entrega dos membros dessa igreja. E pela fidelidade dos irmãos é que esse ministério prossegue. Eu costumo ler a história de Ebenezer e vejo que durante várias oportunidades, principalmente na construção dos templos, houveram campanhas e mais campanhas que foram feitas pelos irmãos para que essa igreja fosse construída. Mas os dízimos, a fidelidade nos dízimos, tem sido uma constante e tem sido a bênção maior de cada membro dessa igreja, das famílias dessa igreja. E é o que nós vamos fazer nesse instante. Enquanto nós estivermos cantando o hino de número 193, Maravilhosa Graça, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas, por favor, coloquem no gasofilácio. E logo em seguida eu gostaria de pedir que o segundo vice-moderador, irmão Timóteo, viesse até aqui à frente para agradecer os dízimos e ofertas. Ela me dá
Senhor Deus, é pela Tua graça e pela Tua misericórdia, conforme ouvimos ontem à noite, que nós estamos aqui nesses 74 anos. Te agradecemos pelos irmãos fiéis que contribuíram, mantiveram a parte financeira e econômica da igreja. Te agradecemos, Senhor, pelos que contribuíram hoje, agora. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tantas bênçãos que derramaste. Nem temos, Senhor Deus, ideia da totalidade das bênçãos recebidas de Ti. Alegra-nos, Senhor, dá-nos um dia alegre. Dá-nos um dia alegre em todas as partes. A pregação, o ensino, a música, etc. Dá que possamos fazer, Senhor Deus, valer aquilo que a gente chama de cristão. Porque ainda temos no Brasil, ainda temos chance, eu não sei por quanto tempo, de louvarmos livremente aqui. Ninguém está nos fiscalizando. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Teremos nesse instante mais um capítulo da nossa história. Vamos projetá-la agora. Nos episódios anteriores da história de Ebenezer. Mas eu quero ficar com você! Pensa no nosso filho! Não, chica! Você sabe que isso não pode acontecer. O que tá acontecendo aqui? Para, corta! O que vocês estão pensando, pessoal? Vocês não leram o roteiro? Não. O pastor Té chega na igreja e o Marquinhos também. A gente parou a história aí. Vambora. Foi nessa época que começou um dos principais trabalhos da nossa igreja, o ID. Ao invés do tradicional retiro, nossa igreja resolveu fazer um programa evangelístico de implantação de igrejas em cidades que ainda não tinham um trabalho batista. Através de diversas cidades do interior de São Paulo, levamos a palavra de Deus, através do coral jovem fazendo suas lindas apresentações, e também da Tarde Feliz, ou na época, EBF, chamando as crianças para conhecer mais do Evangelho. Algumas cidades foram bem receptivas, outras nem tanto. Segue a lista das cidades por onde já passamos: João Ramalho, Taquarituba, Itaí, Pindorama, Marcaraí, Tarumã, Guaiçara, Santa Lúcia, Indiana, Saltinho, Itajobi, São Manuel, Bariri, Angatuba, Nova Campina, Pedro de Toledo, Conchal, Nárnia. Nessa mesma década, a igreja começou um trabalho escolar. Isso mesmo, Projeto Iber, dirigido pela excelentíssima senhora Raquel Palmeira Teles. Esse trabalho prosseguiu por muitos anos, com grandes nomes da música e do direito já passando por ele. Nomes como Estela Beatriz Félix e Rafael Rosa. No dia 27 de março de 1998, um casal de missionários começou seu ministério na igreja. Ele, o irmão Mário Hector Serrano, foi consagrado ao ministério da palavra, sempre acompanhado com sua esposa Magali. Foram para o campo missionário junto às populações ribeirinhas em Santarém, no Pará, e depois exerceram o ministério de missões como membros da nossa igreja, lá na Argentina. No dia 21 de setembro de 2008, nossa igreja convidou Wagner Keller para ser seu pastor auxiliar. Ele sempre foi muito próximo da juventude. Ele, curiosamente, é neto de Otto Keller, que foi moderador de Ebenezer na década de 50. Ele permaneceu como pastor auxiliar por algum tempo. Enquanto isso, o pastor Té exercia suas atividades regularmente. E foram alguns anos, até que o pastor Wagner finalmente assumiu o cargo de pastor titular, no dia 1º de abril de 2011. Mas a gente vai chegar lá depois. Ainda no ano de 2010, o pastor Wagner, junto com alguns irmãos do Ministério de Patrimônio, começaram um projeto audacioso, a reforma da nossa igreja. A campanha Ebenezer 70 anos tinha como objetivo alcançar alvos espirituais, mas também materiais, como a reforma da nave principal. No mês de maio ocorreram muitas reformas e muitas comemorações. Mas, conforme o prometido, depois de algum tempo, tudo se realizou, mas os desafios não acabariam aí. Em 2011, o pastor Wagner assumiu a titularidade do cargo e, com isso, novos desafios foram formados. Toda uma adaptação da igreja foi exigida pela prefeitura e pelos bombeiros, como novo sistema de incêndio e a implantação de um elevador. Mas Deus já se provou fiel para todos nós. Nós sabemos que vamos construir tudo isso. E como todos vocês já sabem, a história não acaba aí. Pois é, a história continua hoje à noite. Pastor Wagner vai apresentar o nosso orador?
a família toda sempre esteve integrada à história da Igreja Batista Ebenezer, como nós ouvimos lá no vídeo, né? O pregador de hoje já esteve outras vezes com os irmãos, mas de repente na internet alguém está assistindo e não conhece. Então o pastor Walter Keller é meu pai. Então eu tenho essa satisfação de saber que meu avô esteve nesta igreja, dirigindo essa igreja um ano que ficou sem pastor. Hoje eu sou pastor aqui e meu pai vem aqui de vez em quando nos abençoar com a sua palavra. Da minha família estão aqui minha mãe também, minha tia Lídia, a Ileia, minha prima, faz parte aqui, o João, Rosa e a Adriana, o João, meu primo, faz parte desta igreja. Também estão aqui hoje também o Wilber e a Priscila. E não sei se eu estou esquecendo alguém da minha família, mas aqui a gente às vezes brinca na família, não é uma igreja de irmãos, é de primos, né? Porque tem tanto primo aqui, mas é uma coisa muito boa. Nós agradecemos a Deus. O pastor Walter é pastor da Igreja Batista em Brás Cubas. Ele foi para lá em 1971 como seminarista, começou lá um trabalho saindo daqui de São Mateus, indo lá aos finais de semana. E aí depois ele foi chamado para ser o pastor lá titular, foi ordenado, mudou-se para lá em 72 por aí. Aí ficou até hoje, é o mesmo pastor ainda, está lá todo esse tempo, abençoando a igreja. Hoje uma igreja grande, mais de 1.300 membros, mas um trabalho que deu muitos frutos. Também de lá saíram muitos outros pregadores, pastores, missionários, que estão pelo Brasil e pelo mundo abençoando outras vidas. E hoje então estamos contentes. A comissão escolheu nomes muito bons para nos abençoarem durante esses meses, esse mês de aniversário. E hoje temos então um privilégio. Então apresento a vocês o pregador desta manhã, meu pai. Bom estarmos aqui para um dia especial, festivo, aniversário. Que tem de bom data de aniversário é que é bolo, chocolate, refrigerante, parabéns, presentes. Depois tem o resto do ano, certo? Então nós estamos aqui nos alegrando com esta igreja, com os irmãos, e a vida continua. Depois que terminar os vídeos, chegar na data de hoje, ali os vídeos, continua. Se Jesus não voltar, se o mundo não acabar, certo? Continuarão gravando, registrando os fatos. Por isso que vamos considerar juntos a palavra de Deus, vamos imaginar assim, cada um de nós, na oração do pastor Wagner, ele falou algumas vezes sobre lutas. A vida é uma constante luta. O tempo todo nós estamos lutando. E o texto que nós iremos ler, ele nos dará no final o texto a ideia da luta, do final da luta. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Apocalipse 2, 17. Vamos ler. Diz assim, 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Para chegarmos nesse final da história de Apocalipse, da pedra branca, nós vamos avaliar o contexto. A Bíblia muitas vezes tem pré-figuras, coisas que existem, que Deus nos deixa como pré-figura do espiritual, do real. Aqui vamos pensar, todos nós vivemos numa arena, num ginásio de esportes, podemos dizer. Antigamente, as arenas eram como um terreno que era coberto, onde as pessoas lutavam e brigavam ali, como se fosse hoje ringues de luta livre, de boxe, outro tipo de judô, são lutas assim. Só que no passado, essa luta, essa arena, era esse ringue ali que os irmãos conhecem, lá onde tem o Coliseu em Roma, até hoje, quando você vê aquele arco ali de pedras, esse Coliseu lá em Roma, as pessoas lutavam com espada, lutavam com lança, com aquela bola numa corrente que virava, vários tipos de armas. E eles
quem eram essas pessoas que lutavam? Essas pessoas que lutavam nessa arena, nesse lugar, eram pessoas condenadas à morte, criminosos. Ou tinham matado, roubado, feito alguma coisa, como teve na televisão o traficante lá num país, acho que Indonésia e tal, ali, que está sendo morto porque condenado à morte porque traficou drogas, criminoso. Então os criminosos ficavam presos neste lugar, principalmente aqueles condenados à morte, condenados para morte, naquele tempo tinha. Só que como assim, só para não chegar e dar um tirinho lá, ou cortar o pescoço, coisa assim, certo? Ficava sem graça, ninguém vendo, eles punham esses lutadores na arena, mas eles treinavam, eles tinham oportunidade de treinar, e eles iam treinando ali para lutar um com o outro, para que eles pudessem um matar o outro. E às vezes era mais de um, era 2, 3, 5 lutas assim, mas o objetivo final era matar um o outro, porque eles eram condenados à morte, eles estavam presos. Só que essa luta não era todo dia que tinha, era quando vinha o imperador, quando vinha o rei, quando vinha um outro rei visitar ali, aí eles iam na arena e as pessoas lutavam, ficava aquela emoção muito grande, aquela torcida, quem é que vai matar o outro, vamos ver como vai ser. Então o público ali selecionado, convidado, eles estavam ali fortemente emocionados com aquela situação, mas eles queriam ver a morte. É criminoso. Quando você assiste televisão, às vezes sai ali que o bandido foi morto, às vezes a pessoa fala, ainda bem, né, um a menos, tal. A gente já ouviu isso. Então na arena não era diferente, aquele sentimento, aquela emoção. E nós todos estamos nessa arena, arena da vida ou da morte. Nessa arena, imagine se você nesse mundo todo, nessa arena que você tem que lutar todos os dias. Se aquele que vencia, ele não era liberto, ele ficava lá treinando para a próxima vez que viesse ali um imperador, viesse um rei, viesse uma pessoa importante, ele lutasse de novo, pessoas lutassem ali nessa arena. Mas aquele que vencia e matava o outro, pelo menos ele tinha mais 6 meses, mais 1 ano de vida. Mais ou menos igual nós na vida de hoje. Faz uma cirurgia, tem mais 6 meses, toma um remédio, mais 1 ano. E assim a gente vai nessa arena da vida e da morte, a gente vai vencendo, lutando, mas todo mundo sabe que vai morrer. Aqueles lutadores da arena sabiam que eles não iriam sair dali com vida. E aquele mais forte, mais vitorioso, às vezes ele matou 3 ali naquela arena, não de uma vez, dali 1 ano outro ano outro, mas queira ou não, ele vai ficando debilitado, vai chegando não aos 74 anos como a igreja, né? Mas aos 30, 40, 35, 25, e aí surge o mais novo, o mais forte, e uma hora ele era morto. Mas cada vez que ele vencia, ele tinha mais tempo de vida. E era assim naquele lugar, naquela arena, naquela circunstância, até hoje. E se os irmãos depois em casa lerem o que nós estamos falando aqui, vai ajudar, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá em Roma, do capítulo 5 até o capítulo 8, se o irmão ler capítulo 5 de Romanos até o capítulo 8, tendo essa ideia de arena, de batalha, de vida, de morte, e ainda somando com o Apocalipse, o que nós lemos aqui, o irmão vai ter uma ideia muito boa, muito clara do que o apóstolo Paulo está falando, porque ele viveu esse tempo lá, onde até cristãos iam para a arena, eles treinavam, se preparavam para a batalha, mas eles eram mortos. Qual o crime do crente? Crer em Jesus Cristo como seu Salvador, era o único crime, mas era digno de morte. Muitas pessoas foram mortas naquela época por causa de Jesus. Então essa é a arena da vida, essa é a história. Alguém definiu história. O que é história? História é repetição de fatos, eles vão se repetindo, quase tudo igual. Hoje não é muito diferente daquilo lá, mas tem alguns detalhes, algumas regras nessa luta, alguma coisa diferente, algumas coisas ali. O lutador estava lá tentando vencer,
teria que lutar até a morte, e ele estava ali pronto, se preparava, davam chance para ele, mas acontecia algumas coisas igual regras de esportes e muitas outras que tem. Havia momento em que ele estava, vamos supor, 2 de espada lá lutando, espada para cá, para lá, de repente um bate a espada e voou a espada do outro, mas nesse bater a espada ainda machucou um pouco o outro combatente, ele caiu no chão. Agora o outro ficou com a espada, sozinho, a espada do outro voou longe. Aí, o que fazer? Aquele que ficou com a espada na mão, poderia chegar ali, ele chegava, pisava em cima da cabeça do outro, do corpo do outro, com a espada assim. Só que a regra era o seguinte: quando alguém perdesse a sua defesa, o seu direito de defesa, ele não poderia matar o outro desarmado. Tinha que matar o tempo todo, o mais depressa possível, um ao outro. Aí quando ele pegava a espada, ele dependia, tinha aqui na plateia, na arquibancada, lugar especial do imperador, do rei, ele dependia da ordem, da autorização do rei. Então quando ele pegava a espada, ele olhava para o imperador, e o imperador esticava a sua mão. Se o imperador baixasse a mão, queria dizer assim: pode matar. Aí ele matava o outro e ficava campeão, mais 6 meses, mais 1 ano de vida, até a próxima luta. Mas se o imperador fizesse assim, para cima, não pode matar, ele vai viver. Eu estou decidindo, estou dando a vida para ele. Aí o que ia matar o adversário, saía, se recolhiam, cuidavam daquele um se tivesse alguns ferimentos, sempre tinha alguns cortes, ferimentos. Só que tinha um detalhe, que aí é onde a gente chega nesse texto da palavra de Deus. Quando o perdedor, que foi poupado da morte pelo imperador, ele ia sair dali, não precisava mais ser preso, não precisava ficar mais escravo, não precisava treinar mais para aquela luta, ele poderia sair. Mas como fazer? Ele ia sair, tinha documentos provando que na justiça que ele era criminoso, tinha contas a pagar, tinha outras coisas. E ele ia sair dali, qualquer um poderia prendê-lo de novo. Ontem, não sei quem assistiu, eu ouvi esse pedacinho, que teve um sequestro lá no Rio de Janeiro. E aí, lá no Rio de Janeiro, quem estava comandando o sequestro era um presidiário com celular, né? Dali ele comandava. Aí a polícia rastreou o celular, chegou lá, o policial falou para o preso lá dentro: eu te dou voz de prisão. Aconteceu isso ontem, né? Interessante, na cadeia lá, tá, voz de prisão ali. Então o indivíduo, ele estava ali, ele ia sair, e agora? Ele tinha dívidas, ele tinha culpa, ele tinha um montão de coisas, ele tinha sido um criminoso em alguma área, várias áreas da vida. Aí mas ele poderia sair dali, só que sair assim não podia sair simplesmente. Então o imperador de Roma, o rei de Roma, ele tinha uma pedra branca. E essa pedra branca, ele dava para essas pessoas, essa pedra branca. Só que era escrito um nome, um novo nome, não o nome antigo dele. Igual o seu nome acabou, apagou, o nome dele acabou, tinha um novo nome. Só que nós lemos aqui, ninguém conhecia, só ele mesmo. Só quem escreveu, o imperador, e ele sabia o nome. Ninguém sabia. Então, se ele estivesse na rua, por acaso, andando, e alguém: você é criminoso, tal. Não, não sou eu. Meu nome é outro. Tem aqui, o imperador me deu um novo nome. Tem a pedra branca. Ela era valiosa, preciosa, mas não era igual diamante, brilhante, que se compra e vende. Era raridade, só o imperador tinha acesso a essa pedra branca. E aí ele recebeu um novo nome. Era livre de tudo, uma nova criatura, transformado. Por isso que o apóstolo Paulo trabalha essa ideia na Bíblia muitas vezes. Em Romanos 5:1 ele diz: justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. O grande rei, o grande imperador nos justificou de toda a culpa. Romanos 8:1: agora nenhuma condenação existe mais para os que estão em Cristo Jesus. Veja bem, essa ideia lá da libertação da pedra branca. E Apocalipse diz:
que cada um, aquele que vencer, receberá a pedra branca, com um novo nome que ninguém conhece. Por que esse trabalho de Deus nesse sentido? É para que, como nós cantamos, ou oramos, ou pensamos hoje, o passado não seja lembrado. O passado não seja lembrado. O apóstolo Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então lá nos céus nós não teremos lembrança do nosso nome, do nosso passado. Tente lembrar alguma coisa da sua vida antes de você nascer. Você consegue? Agora, rapidinho, ninguém conseguiu? Porque não existe. A pedra branca, com um novo nome, significa isso. Foi nascido ali, o presidiário, o criminoso, ao sair daquela arena, com a pedra branca, ele tinha nascido de novo ali. Aquele momento dele, é o início da vida dele. E o imperador tem autoridade para isso. E Deus então trabalha essa ideia em Cristo Jesus, falando conosco, ao que vencer. Vencer na arena, mas não vencer de matar o outro, de ser o campeão da luta, mas o de ser poupado pelo imperador, porque todos nós somos criminosos. Quem nunca pecou, levante a mão. Todos nós estamos condenados à morte. Romanos 6,23, o apóstolo Paulo trabalhando a ideia de novo. O salário do pecado é a morte. Todos nós somos condenados à morte, criminosos. Não temos chance, a morte é certa. Mais 6 meses, mais 1 ano, mais 3 meses, mais 10 anos, nós iremos embora. E você então pense nesse texto da palavra de Deus, associe com a sua vida. Nessa arena da vida, estamos condenados à morte. Mas naquele momento final, quando partirmos aqui, quando estivermos ali naquele momento especial, para morrermos para a condenação eterna, para a segunda morte, que é a perdição eterna, então o imperador Jesus Cristo ergue a sua mão e faz assim para nós. E nos dá o direito de viver, porque cremos nele, dependemos dele para a salvação. E ele diz: esse não vai morrer. Mas muitos morrem e vão para o inferno todos os dias, 70 mil pessoas, porque não buscam a certeza, ou não fazem por merecer a bênção, o livramento do imperador. E assim nós podemos ser poupados ao recebermos uma pedra branca, um novo nome. Ninguém vai se lembrar, é como tivéssemos nascido naquele dia, aquele grande dia que Jesus voltar e reinar. E todos os que morreram estarão ali recebendo esta pedra branca, porque venceram pela fé em Cristo Jesus, porque lutaram até a morte, porque não desistiram, porque perseveraram. E ainda um outro detalhe interessante também, para nós pensarmos e avaliarmos juntos, é de que o próprio Jesus Cristo passou por essa experiência. O próprio Jesus Cristo, ele veio a este mundo, aqui ele se tornou pecador, embora nunca tivesse pecado, porque ele recebeu sobre ele as nossas culpas, e ele morreu na cruz. Ele estava na cruz, ali crucificado como um criminoso, como um condenado à morte, com a espada, querendo, lá no Salmo 18, Davi faz uma comparação muito grande com Jesus Cristo. E quando Jesus estava para a segunda morte, foi o Espírito de Deus que chega lá, o próprio Deus, e ergue a mão para que Jesus viva para sempre. Jesus dependeu de Deus naquela hora, na segunda morte, que a espada estava sobre, não a morte física, todos vão passar por isso, Jesus passou por isso. Aí o grande imperador, Deus, ergue a mão e diz: ele vai viver. E se os irmãos depois lerem Apocalipse 3, 3:12 e Apocalipse 19:12, vão ver o próprio Jesus dizendo assim: e eu vos darei um novo nome, que eu também tenho um novo nome. E lá em Apocalipse 19, ele está montado em um cavalo branco, com coroa, diademas ali e tal, grandes, e está escrito na diadema dele um novo nome, porque Jesus recebeu um novo nome. O nome de Jesus não será mais Jesus no céu, você sabia disso? Então você fica imaginando: vou chegar no céu e falar Jesus, não, você não vai conseguir. Porque a palavra Jesus em grego quer dizer Deus salva.
Em hebraico é Josuá, é uma variação de Josuá para o grego. Josuá é Deus salva também. Aí você vai chegar no céu, Jesus me salva, mas você está salvo lá nos céus. Então ele não terá mais esse novo. Jesus terá um novo nome, que está escrito, ninguém sabe, só ele que recebeu esse novo nome. Um dia lá nos céus será como um novo nascimento. Veremos Jesus, só que não saberemos que o nome dele é Jesus, porque esqueceremos tudo daqui. Os nomes daqui serão esquecidos, os relacionamentos, tudo que existiu nunca mais existirá. Nova criatura, como diz o apóstolo Paulo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nascemos em Cristo Jesus no dia que formos embora. Jesus é o nosso Salvador. Esta igreja tem esse trabalho. O objetivo da igreja é continuar firme ali, vencendo, trabalhando. O objetivo de cada crente é lutar, continue lutando, porque se não lutar, morre logo. E morre muitas vezes em pecado. Agora, se lutar ali, até naquela época também tinha os enganadores, né? Ele não era muito bom de luta, eu vou fazer que perco a espada, aí eu dependo do imperador, ele vai falar, pode viver para sempre, né? Aí ele fazia de conta que perdia a espada, mas tinha os bandeirinhas lá, naquele tempo também tinha. Não, ele jogou a espada entre o imperador, então pode matar porque eles me enganaram, não vai enganar não, tá bom? Mas uma pedra branca, um novo nome, para que você possa ser você mesmo, uma nova criatura, como se nunca tivesse nascido na vida. Da arena, quando aquele presidiário saía com a pedra branca, ele tinha que conservar aquela pedra. Também em Apocalipse, numa das cartas, diz, guarda bem a tua coroa, para que ninguém a tome. O direito de viver, a coroa da vida, guarde bem, não jogue fora, não troque por qualquer coisa. Conserve o que é teu, dê valor. E mais que isso, meus irmãos, a gente viu rapidinho aqui algumas coisas, tudo coisinhas do culto que vão somando, que pode ser que o mundo acabe esse ano que vem, daqui 10 anos, não sei. Mas eu quero que Deus quer fazer através da minha vida um desafio para você. Traga pessoas para a igreja, um amigo, um parente. Não fica só convidando que ele não vem, não. Você tem que passar lá e trazê-lo para cá. E para que ele também um dia possa receber uma pedra branca com um novo nome. Para que o imperador erga a mão e diga, ele pode viver, porque o meu filho morreu por ele. Pagou todas as culpas. Pagou todo o preço de condenação. Então traga pessoas, é tempo, é necessário, é um tempo difícil, as igrejas estão se diluindo no mundanismo, a gente já não sabe mais o que é a igreja, que é o mundanismo. Conserve a fé, a doutrina, a palavra, busque em oração, se fortaleça, traga pessoas para isso. Nós estamos visto muita coisa difícil, então Deus quer que você seja uma bênção, que você ao receber, tem o próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 também diz, em esperança somos salvos. Quer dizer, ninguém ainda está salvo, só quando morrer e ir lá para os céus. Então ele está trazendo essa ideia, o indivíduo está lá, o outro vai matá-lo, ele perdedor na arena da vida, criminoso, pecador, mas o imperador ergue a mão. Ele alimentou essa esperança o tempo todo e o imperador o salvou. Nós em esperança somos salvos. Conserve, ninguém tome a tua coroa, traga pessoas, ore a Deus, faça propósitos. Nós tivemos batismos ontem lá em São Paulo, tem uma irmã da nossa igreja, uma que se batizou ontem, ela deu testemunho. Quem te trouxe para a igreja? Foi aquela irmã assim, alguns conhecem a irmã Nelisa, filha do pastor Milton. Ela evangelizava aquela moça, todos os dias na hora do almoço, na praça, em frente à prefeitura. E ontem ela estava se batizando na nossa igreja. Então você pode trazer amigos do serviço, da escola, de casa. Você não gostaria que ele recebesse a pedrinha branca, a pedra branca? Porque se ele não receber a pedra branca, a segunda morte o alcançará e será o fim de tudo. Pense nisso, fala, ó Deus, usa a minha vida. Eu até gostaria de orar com os irmãos, que a gente consegue fazendo oração, propósitos. Quando a gente quer que Deus use a nossa vida, dá. Eu não sei se já contei aqui, mas tinha um amigo meu do serviço, trabalhei na Valmete, a igreja era pequenininha, 3 anos. Convidei ele para vir na igreja, ele não veio. Convidei outra semana, ele não veio. Convidei a terceira semana, ele também não veio.
Na quarta semana eu fui na casa dele, 8 horas da manhã, a esposa dele, ele está dormindo, chama ele, queria falar com ele, ele acordou. Vem te buscar para ir para a igreja, rapaz, te convidei, você não foi. Não estou pronto, eu espero. Arrumou, não tomei café, eu espero. Aí fui com ele, cheguei atrasado no culto da manhã, por causa dele, né? E aí, segunda semana eu fui lá, ele já estava arrumado, não tomei café, eu espero. Fiquei esperando, tomou café. Viemos para a igreja. Terceira semana fui lá, ele já estava arrumado e tomado café. Aí ele veio para a igreja. Quarta semana, pastor, não precisa vir mais aqui não, tá bom? Agora eu vou sozinho. Faz 35 anos ele está na nossa igreja. Mas eu fui lá, vai buscar, força-os a entrar, Lucas. Jesus diz assim, para que a minha casa se enche, força a entrar, vai lá mesmo, traz ele, vem junto. Porque só falar vai lá, ninguém vai não, entendeu? Traga ali, vai buscar. Deus usa a minha vida, Deus usa, eu tenho certeza. Aquela moça lá na praça evangelizou a outra e hoje ela é membro da nossa igreja. Acredite, vamos orar? Faça da minha oração a sua, tá bom? Essa igreja, a história da igreja, vamos orar. Senhor Deus, o Senhor quer usar as nossas vidas. A luta, o Senhor não luta por nós, o Senhor nos dá direito à vida. Mas o Senhor está presente. Abençoe esta igreja por mais tempo, enquanto o mundo não acabar. Usa cada um que hoje de manhã está dizendo, usa a minha vida, Deus. Eu vou lá buscar, eu vou cantar aquele hino, vai buscar. Eu vou atender a tua palavra que Jesus diz, sai pelos campos, sai pelas ruas e força-os a entrar. Eu vou forçar mesmo. Porque eu quero que meu parente, meu amigo, meu primo, meu tio, meu colega, meu vizinho sejam salvos. Deus usa a minha vida, eu a ofereço no altar do Senhor, em troca, ó Deus, de tantas bênçãos recebidas. Ó Deus, pela fé, eu já vejo a Pedra Branca com meu novo nome, que só o Senhor conhece por enquanto, mas um dia eu mesmo conhecerei, pelo sacrifício do vencedor Jesus Cristo. Abençoe esta igreja, cada vida, cada um, que não seja apenas mais um aniversário de festa, mas um aniversário de vitórias espirituais, de vida eterna e salvação eterna e livramento da segunda morte pelo poder do campeão Jesus Cristo que morreu por nós e pela graça do Senhor, grande Rei, Supremo Imperador, Rei eterno e poderoso. A ti toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Walter. Nós ainda temos um trio para se apresentar e estamos com isso chegando ao final do nosso culto. Irmãos, como o São Paulo citou, era para ser um trio, mas vai se tornar um trio de novo. Olha a confusão, é porque vocês serão a nossa terceira voz. Uma música conhecida e nós queremos que você cante conosco, tá bom? Uma música que nos convida a descansar no nosso Deus, né? Em meio às tribulações, em meio às tempestades, nós sabemos que Ele é o nosso Deus e temos que confiar nisso. Eu voarei sobre
as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Sei que és Deus. Amém. Passamos a palavra então para o responsável pela Escola Bíblica Dominical. Consideramos encerrado este culto. Agradecemos a todos pela presença, pela participação e que estejamos preparados para hoje à noite o final das comemorações dos 74 anos e o início dos 75. Enquanto o irmão Timóteo se aproxima, gostaria de lembrar que eu continuo esperando as fotos das famílias, para que nós possamos montar um painel bem bonito com as famílias da igreja, que são de fato a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não são essas paredes, mas são as famílias, e graças a Deus por elas. A gente tem na abertura colocado algumas curiosidades da Bíblia. Eu vou colocar hoje uma pequena curiosidade da igreja. Aquela que não aparece em ata, nem vai aparecer no histórico da Ebenezer. Eu vim na Ebenezer em 1959. Naquela época, a parte de benefício social estava na mão dos diáconos. E aconteceram dois fatos. Parece que à primeira vista não foram tão agradáveis, mas que os diáconos tiveram, vamos dizer assim, tiveram a premonição